Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai estudar lei, né? A gente vai estudar lei, que é uma forma de dominação. É, E como se a gente fosse animal a ser dominado, né? Então a gente precisa se converter à dominação. E o dominador, ele quer saber o quanto a gente sabe sobre a dominação que ele exerce ou que ele tem poder de exercer, né? O dominador, ele é o empregador. É ele que vai dizer com qual dor a gente vai sair dia a dia, diariamente, porque ele conhece as dores dos seus filhos, né? Ele conhece as dores dos seus protagonistas de serviço. E no serviço que a gente vai estar tentando concorrer essa sabedoria, né? Ou seja, a gente vai buscar ser dominado por essa lei, tentar ser um filho desse dominador, é o da saúde pública aqui no Brasil, é o SUS. Então, todos os gestos que são reconhecidos por essa licença de fazer parte dessa, dessa convenção pública, né? Pela edificação do tratamento político entre as regionais, que se dizem entre municípios, é, cidades, estados e Brasil, né? Por que não a União, né? O Distrito Federal. Então, dentre todas essas comunidades, frente a esses registros de tratamento da saúde, né, esse apuramento das revelações entre os filhos dos filhos que trabalham, né, dentro de todos os serviços, existe essa comunidade de apreciação das dores. E é baseada nela que se tece, que acontece essa integração de leis. Então, conforme a integração, conforme o tempo foi passando, a Constituição ela foi ganhando e reformulando leis que hoje são o exercício ou exercem em função daqueles que vão viver trabalhando e assegurados por esse benefício vivendo aqui no Brasil, né? Embora existam várias reflexões a esse respeito, a nossa busca aqui nesse vídeo vai ser aprender, né? A aprender a converter nos a é, participantes dessa dor, saber beber dessa dor, né? Que está contida nas leis, né? Leis do trabalhador, né? Do trabalhador em qual sistema? Do sistema de saúde pública aqui no Brasil. Então a lei que a gente vai conhecer hoje é essa lei aqui, ó. A lei número 8080 de 19 de setembro de 1990. Então é aqui, ó. Lei número 8080 de 1990. Beleza? Então aqui, ó, Centro de Documentação de Informação.
Então a gente vai fazer uma série de vídeos para apreciação desse rendimento de doutrina pública, de servidor público, né? Até porque todas as pessoas são admitidas a esse sistema, porém nem todas têm um conhecimento da lei nos seus devidos detalhes. E a gente vai procurar aqui começar a caminhar nesse terreno imaterial que aguarda para nós essas leis, né, que preserva em ata constitucional essa lei. Então, dispõe sobre as condições para promoção, proteção e recuperação da saúde. Então, ó, a lei ela vai falar, ela promove recuperação da saúde, promoção, proteção e recuperação. Promove, protege, condição, promoção, proteção e recuperação. Promove. Peraí. Então, beleza. Então, essa lei ela vai dispor sobre as condições. Então, quais são as condições? Condições que são ofertadas pelos governos, pelos lucros, né? Pelos cofres, quais são pelos trabalhadores, quais condições sobre como que deve ser feito a promoção da saúde. Então, como deve promover a saúde, como deve ser promovida a saúde, como a linha da saúde deve ser protegida. Então, como deve ser protegida, como protege o exercício da saúde, isso equivale do trabalhador nesse meio, e a organização e funcionamento, como organiza e funciona. Serviços correspondentes. Então, organiza e funcionamento. Então, tudo que vai estar escrito aqui, de certa forma, dirige-se, né, tem o ângulo de emissão para esse comprimento aqui, ó. Como deve ser promovido a saúde, né? Como como é protegido esse desenvolvimento da saúde, né? O que protege, o que garante. E como é organizado o serviço ofertado pela saúde, né? Como funciona? Então vamos lá, começando então. O presidente da República. Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei, dita pelo presidente da República, né, na data da emissão desse documento. Disposições preliminar. Vamos lá, disposto à ação, disposição pré-eliminar. Preliminar. O que é pré-eliminar?
preliminar. É um termo que pode ser usado em diversos contextos como para se referir a algo que ocorre antes de uma ação principal. Significa que antecede o assunto principal para esclarecer ou facilitar a sua compreensão. Então, aqui já vem aqui, ó, a disposição para facilitar o entendimento, diz o artigo 1 da lei 8.080. Esta lei regula, então, ou seja, se ela regula, ela tem todo o poder em uma unidade de movimento, né? Então ela tem todo o poder no eixo de regulação aqui, ó. Ela consegue movimentar aqui, ó. Um pouquinho como se fosse uma florzinha aqui mesmo, né? Ela consegue rodar isso daqui, ó. E dentro dessa roda ela consegue regular. Regular o quê? A lei regula em todo o território nacional. Então, vale para todo o território nacional. Ou seja, todo o Brasil. As ações e serviços de saúde executados, isolado ou conjuntamente. Então, todas as ações executadas do serviço de saúde sendo elas executadas isoladas ou conjuntas, em caráter permanente ou eventual, né? Então, de forma permanente ou eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de direito público ou privado. Então, as pessoas envolvidas aqui pode ser pessoas naturais ou jurídicas, né? O que é pessoa jurídica? Pessoa jurídica é uma entidade formada por uma ou mais pessoas físicas com direitos e deveres próprios. Pode ser uma empresa, uma organização, um governo, uma associação, uma fundação, uma igreja, entre outros. Então, jurídica são é como se fosse isso, ou naturais é como se fosse isso aqui, ó. Então, é mais ou menos isso. Naturais são pessoas, indivíduos comuns, e jurídicas são corporações, né? São locais que reúnem várias pessoas. Exercitam a união de várias pessoas em função de uma ação, né, jurídicas de direito público ou privado, né? Com direito público ou privado. Público equivale a pessoa natural e privado equivale a dentro de locais, né? Então, privado acontece dentro de locais, né? Público acontece em áreas públicas, né? Então, aqui está a disposição preliminar dessa lei que regula questões da saúde pública. São aqui, ó. Leis orgânicas da saúde. Então, isso aqui equivale à lei orgânica da saúde.
da saúde. Bom, então vamos para disposições gerais. Disposições gerais. Então lá era disposições preliminares e agora já a gente tem as disposições gerais. O que fica disposto de forma geral nessa lei. Né? Então o artigo 2 aqui, o artigo 1 ele diz equivaler a todo o território nacional e para todas as entidades, né? Sendo pública, privada, sendo caráter permanente ou eventual. Então ela diz como, para quem vai ser, aonde que é a localização, né? Vamos lá, artigo 2. A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu exercício. Disposições gerais, artigo 2. A gente tem que que a saúde é o direito fundamental, né? Saúde é direito, dispõe que a saúde é direito fundamental. É fundamental do ser humano. Devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. E o Estado, dentro desse artigo, é dever do Estado prover o seu pleno exercício, prover o exercício desse direito, né? O exercício do direito à saúde. Fundamental é algo que é essencial, né? Que permite com que a pessoa viva, né? Então é uma questão de sobrevivência, é o que fundamenta o ser humano no particípio desse país, desse estado, desse município. Senão ele não consegue participar, ele não consegue sobreviver sobre as demais pessoas nesse território. Então ela se torna uma pessoa morta sobre essa recorrência, né? Então, no parágrafo 1º desse artigo 2, a gente tem a seguinte ordem, né? A seguinte frase. O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas. Então, aqui, ó. O Estado formula, porque o Estado ele investiga as pessoas, ele tem os dados das pessoas que passam mal, os trabalhadores que mais carecem, né? Os mais necessitados. Formula e executa as políticas, né? Formula e executa as políticas. Porque às vezes vem um serviço privado de investigação para promoção da saúde. Só que esse sistema privado, se ele não tiver parceria com o governo, se ele não tiver com parceria, ele não vai conseguir dispor desses dados com efeito, né? Porque precisa de ter dentro dessa disposição, dentro dessa lei, participação do Estado, né? O Estado que formula e executa as políticas econômicas e sociais, né? A economia ela influencia muito na saúde.
Economia e políticas econômicas e sociais. Políticas, vamos pôr políticas econômicas e sociais. Pronto. Que visem a redução de riscos de doença e de outros agravos no estabelecimento de condições que asseguram o acesso universal, tá vendo? O acesso universal, analfabeto, criança, mendigo, qualquer estereótipo de impressão deve ser garantido o tratamento igual, né? A asseguração da saúde igual. As ações aos serviços para sua promoção e proteção e recuperação, né? Então é o direito, economia e social visem a redução de riscos de doenças e de outros agravos que reduzem riscos e agravos ponto e no estabelecimento de condições que assegurem o acesso universal. Condições que assegurem o acesso universal. Então, aqui, ó, de novo, ó. Não importa se a pessoa ela é bêbada, ela é viciada, se ela é ladrona, se ela é prostituta, se ele é dependente químico, não importa. Deve ser o Estado, né? Formula e executa para reduzir riscos e agravos das condições de saúde de forma universal, né? Universal é isso, coloca todo mundo nessa proteção. Então, precisa de esclarecer isso porque isso é uma dificuldade para o trabalhador, porque tem muito trabalhador que na hora de prestar o serviço se depara com um estereótipo que ela não dá gosto, né? Não vai com a cara e às vezes se dificulta, né? O dever do Estado não exclui o das pessoas. O parágrafo 2, então, vai dizer que o dever do Estado... Então, esse dever do Estado de garantir de forma universal e igualitária esse direito, né? Não exclui o das pessoas. Então, o dever do Estado não exclui o dever das pessoas. Da família e das empresas e da sociedade. Das pessoas, famílias, empresas e sociedade. Por que o artigo escreve depondo assim, né? Separando? Porque as pessoas, né? Elas personificam, elas são personagens dentro de contextos diferentes por conta dessas dificuldades, né? Elas se expressam diferente, né? Elas não têm o mesmo controle em casa e fora de casa, né? Então, sobre esse empreendimento, a gente tem esse lado
de separação. Então, o dever do Estado, né, o Estado, ou seja, a entidade governamental, os trabalhadores ali, toda, todo o trabalho do governo, ele não exclui o trabalho das pessoas em suas vidas, as pessoas em suas famílias, ou das famílias, né, em suas famílias, das empresas, em suas comunidades e da sociedade nesse todo, né? Então a gente tem essa escala de relação. Ainda nas disposições gerais, o artigo 3 diz assim: os níveis de saúde expressam a organização social e econômica do país. Então, olha só, a gente tem níveis de saúde, né? E esses níveis eles expressam para nós, né, em dados, como que está a organização de uma comunidade, de um espaço na sociedade. Então é como se a gente pegasse a sociedade e analisasse esse pedacinho aqui, ó, como que ele está. E aí a gente pegasse, ó, os dados e os dados sobre a organização social. Boa. Melhor com o passar dos anos. Então, tá vendo? Ó, organização social e econômica do país. E econômica. Do país, né? Então, veja só, os níveis de saúde expressam a organização social e econômica do país. Então, se você tem um país, então você tem uma cidade aqui, um estado aqui, um país, né? Se a gente pegar todos esses níveis de saúde e julgar, a gente vai ter um dado que expressa a nossa organização social e econômica. Então, quando o pessoal lá da geografia analisa esses dados, né, eles falam assim, ó, como é que está a economia do seu país? Como é que está a organização aí? Eles olham para os dados levantados pela saúde. É isso que o artigo está dizendo. Está afirmando aqui, ó. Tendo a saúde como determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação. Então, olha o que importa, né? Já que dentro da saúde mora o dado da alimentação, como é que está a alimentação do pessoal no país, como é que está a condição de moradia, o pessoal está conseguindo morar bem, está conseguindo se organizar e sobreviver em sua residência, como é que está o saneamento básico. As pessoas elas estão calmas, elas não estão estressadas, os animais não estão atrapalhando o cotidiano das pessoas, as pessoas estão chegando água na casa das pessoas, elas estão tomando banho diariamente, se alimentando, lavando bem os alimentos, né? O meio ambiente também interfere na saúde, né? O ambiente, ele degrada o estímulo sensorial da pessoa. Se a pessoa ela vê um ambiente sujo e ela sente a sujeira, e se ela acostuma com a sujeira, é uma doença, né? O costume à sujeira chega a ser uma doença, porém é um lado crítico de conversar, né? São coisas de agência psicológica.
Mas o meio ambiente importa muito, né? Não é à toa que a gente tem entidades que cuidam do meio ambiente, né? Trabalho e renda também é uma questão, né? O trabalho e renda. Tudo isso aqui, ó, tá na disposição geral, que de forma geral, os níveis de saúde, eles expressam a organização social e econômica do país. Então, como é que tá o país vai ser julgado por essas linhas de raciocínio de dados aqui, ó. Então, se você torce pro Brasil, torcer pro Brasil é mais do que vestir a camisa do Brasil e ir pro estádio de futebol. Moradia, meio ambiente, trabalho e renda. A renda. Opa. Trabalho, renda. Porque o trabalho não é a renda, né? Às vezes a renda pode ser muito maior do que o trabalho. Educação. Atividade física. Transporte. Hum, lazer. Lazer. Ah, acesso aos bens e serviços essenciais. Acesso aos bens, serviços sociais. Serviços sociais são bens, né? Também. Bom, então só um ponto aqui, né? Vamos lá. O trabalho é muito importante porque gera uma certa disciplina com o passar do tempo e uma dependência disciplinar para as pessoas. Logo, as pessoas se entendem e sobrevivem melhor com esse trabalho e entregam também ao Brasil um produto bom, né? Uma qualidade, né? Um produto, um serviço, um bem. A renda, ela é muito importante para as pessoas sobreviverem, porque ela também está no quesito disciplina e ela ampara as pessoas em suas necessidades de trocar a renda por serviços, né? Então você consegue ter qualidade de vida quando você tem uma renda que deixa você ter qualidade de vida, que deixa você assumir responsabilidades. Educação também é muito importante, porque a educação ela ensina as pessoas a aprenderem e o aprendizado ele é importante para sustentar aquilo que a gente chama de confiança, né? Então, educação é muito importante. Porque todos os seres humanos são passíveis de confiar. Só que quem manda o quanto a gente pode confiar na pessoa é a educação dela. A atividade física é muito importante porque ela coloca o ser humano é, em potencial de trabalho, né? De é, equilíbrio fisiológico. Sem trabalho, a pessoa ela não consegue trocar o alimento por energia e por reparo celular. Ela tem uma dificuldade, porque as células elas não ficam preparadas para serem desenvolvidas, né? Para elas praticarem a reidratação ou até mesmo a reparação
de tecidos, né? A estimulação. Transporte é muito importante dentro da cidade porque ela permite as pessoas a se locomoverem a distâncias longas de forma saudável, né? Ou o mais saudável possível. O problema é que às vezes o trânsito ele pode ser um agente que estressa as pessoas por conta da alta taxa de veículos no trânsito. Então isso aqui é complicado, mas é muito importante e a organização social e econômica do país, a saúde, ela é, ela tem ela tem coerência com o transporte oferecido, né? Se a pessoa pega um transporte ruim, ela pode acidentar, ela pode ficar com raiva, ela pode chegar atrasada no trabalho. E isso pode gerar complicações. O lazer também é muito importante porque o lazer reestimula a pessoa a a harmonia, né? A dar valor àquilo que ela empreende, aquilo que ela faz, aquilo que ela trabalha. Então, o lazer é muito importante. Acesso aos bens também é importante, porque se você cobra alguma coisa, você precisa de oferecer ela bem o bastante para cobrar na medida do que você oferece, né? Então, acesso aos bens, por exemplo, serviços sociais. Às vezes as pessoas elas ficam com dificuldades menos, mesmo tendo várias condições para ela ter as coisas, né? E aí a saúde ela prevê isso e ela tem serviços sociais que corroboram para as pessoas, para ajudarem essas pessoas sem que elas precisem de passar por sufocos por causa disso, se envergonharem por conta desses problemas, né? Então tem toda essa questão. Tá no artigo 3 da 8080, que ó, parágrafo único. Dizem respeito também à saúde, às ações que por força do disposto no artigo anterior se destinam a garantir às pessoas e à coletividade condições de bem-estar físico, mental e social. Então vamos entender isso aqui, ó. Dizem respeito também à saúde, às ações. Então a gente tem a saúde, que é esse complexo todo. As ações que, por força do disposto no artigo anterior, vão lá no artigo anterior. O que está disposto no artigo 2. A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado promover condições indispensáveis e o dever do Estado não exclui das pessoas, da família e tal. Do artigo anterior, se destinem a garantir às pessoas, né, coletividade. Então, tem o lado da coletividade, condições de bem-estar, físico, mental e social. Então, beleza. Então, esse aqui é um parágrafo que um parágrafo único vinculado ao artigo 3, né, que complementa o artigo 3. E aí ele diz respeito a coletividade. Coletividade é, de certa forma,
quando as pessoas em algum ambiente, né? Você tem um ambiente e elas têm, esse ambiente tem uma disposição ativa, né? Por exemplo, a gente tem o tema de um ambiente. E aí a gente coloca um agente temático que dispõe sobre o tema desse ambiente. Então vamos pegar aqui, ó, a gente tem uma praça. Então numa praça, essa praça, por exemplo, sobre o agente da praça, ele deve ofertar, ele deve zelar pelas condições física, mental e social que o tema da praça oferece. Na coletividade que as pessoas se unem nessa praça para gerar atividade coletiva, né? O mesmo acontece em um serviço público. Então, o mesmo acontece no serviço público. O mesmo acontece em serviços privados, por exemplo. Existem os zeladores temáticos de uma oficina, de uma padaria, de uma loja de conveniências e entre outros, né? Então esse parágrafo único ele incrementa isso. Então aqui, ó, o título 2. Título 2 desse artigo do Sistema Único de Saúde, disposição preliminar. Então aqui a gente tinha a disposição preliminar do artigo, disposições gerais, do artigo não, né, da lei, e aqui a gente tem a disposição preliminar do Sistema Único de Saúde, né? Ó, do sistema. Então a gente está entrando no Sistema Único de Saúde. Em um país a gente tem vários sistemas. A gente está entrando no sistema de saúde. Disposição preliminar. Pré-eliminar. Ou preliminar também. Preliminar. Substantivo composto. Artigo 4º. Então vamos lá. O artigo 4º. Então até agora a gente viu que o artigo 1 ele fala que a saúde, o artigo 1 ele trata das disposições preliminares dessa lei, né? Ou seja, a forma ele regula que todo território nacional ele vai ter esse sistema, ele vai fazer parte desse sistema, vai ter entidade, o sistema vai estar lá e é dever do Estado cumprimentar o exercício desse sistema e pessoas naturais, jurídicas, permanente ou eventual, direito público ou privado, ações, né, permanentes ou eventuais, conjuntas ou isoladas, devem estar dentro dessa regulação. O artigo 2 ele fundamenta, ele diz que é direito fundamental do ser humano e o Estado ele vai prover esse exercício. Então, o primeiro diz que todo o território vai poder, o segundo alega que é direito fundamental, e o Estado deve arcar com isso, deve cuidar disso, bem como os seres humanos também. E o terceiro ele coloca que
ele demonstra que todos esses cuidados citados expressam a organização econômica e social do país, né? Então, tem essa diretriz. E ainda ele coloca um parágrafo a mais dizendo que também tá dentro de cuidados físicos, mentais e sociais, nesse sentido da coletividade, né? Da reunião das pessoas. Então, artigo 4. O conjunto de ações e serviços de saúde prestados por órgãos e instituições públicas federais. Aqui, ó. Conjunto de ações prestadas. Relacionadas, né? Prestadas. Públicas, federais, estaduais, municipais. Pública, estadual, federal ou municipal. Prestados órgãos e instituições públicas federais da administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo poder público constitui o Sistema Único de Saúde. Então, aqui fala o que constitui conjunto de ações prestadas, constitui o SUS, né? O Sistema Único de Saúde. Direta e indireta. Então, o artigo 4 dispõe o conjunto de ações e serviços de saúde. Então, quais são as ações que o serviço de saúde vai prestar, né? Por órgãos, instituições públicas e federais. Então, o que cada um delas vai prestar? Estaduais e municipais, da administração direta e indireta. Da administração. Para cada uma delas, direta ou indireta. Ao indireta. E das fundações mantidas pelo poder público, constitui o Sistema Único de Saúde. O parágrafo 1 do artigo 4, o primeiro, né, parágrafo do artigo 4, estão incluídas no disposto neste artigo as instituições públicas federais, estaduais e municipais de controle de qualidade, pesquisa e produção de insumos, medicamentos, inclusive de sangue e hemoderivados e de equipamentos para a saúde. Então, inclui as instituições. E aí tem, né, federal, estadual, municipal, controle de qualidade, pesquisa, produção de insumos, medicamentos, inclusive de hemoderivados e de equipamentos para a saúde. O que é hemoderivados? São medicamentos derivados do sangue ou do plasma sanguíneo. Então são coisas muito caras aí, porém que ajudam a melhorar o esporte da saúde, né? O lado ligado à saúde, que reflete para nós, para nossa qualidade de vida. Segundo o artigo 3,
o é, reflete a organização, né? A nossa organização social e econômica. O segundo parágrafo diz assim: a iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de Saúde em caráter complementar. Então, iniciativas privadas podem participar, né, em caráter complementar. Somente assim, viu? Então, se a pessoa vai abrir uma empresa para fazer utilitário de dados para corroborar com algum serviço de saúde e empreender sobre alguma forma nessa saúde pública, ela pode se aliar aos gastos públicos, né? Pode fazer uma reunião para poder definir esse caráter, mas esse caráter definido só poderá ser com base complementar, né? Essa empresa, esse particípio não faz parte do governo, né? É um serviço fora, né? O governo ele não oferece esse tipo de serviço, digamos assim. Bom, então nesse vídeo a gente para aqui e volta no próximo vídeo para continuar estudando essa lei, essa lei orgânica da saúde aqui no Brasil, que foi lançada, né, com a Constituição lá em 1980, se eu não me engano. Espera aqui. Vamos consultar aqui. Em 1990, na verdade. Né? Há 35 anos atrás, mais ou menos. Né? Então é isso, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo para continuar estudando essa lei, né? Essa doutrina que vai nos doutrinar, ou que já nos doutrina, né? É isso aí, pessoal. Um abraço para vocês e fui!